Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Você está acompanhando a minha história. Você está acompanhando a história do Antônio, o pedreiro. Você sabe que terminou o capítulo de ontem e eu estava sentado naquele banco da praça principal, bem na frente do salão de beleza Cinderela. Afinal de contas, aquele era o dia 23 de outubro de 1976. Era um sábado. O 23 de outubro de 76 era um sábado, era o dia do casamento da Lia, a mulher que eu amava e que, sei lá, eu tinha comigo a impressão de que era amado também por ela. O casamento dela com o Nicanor havia sido arranjado pelo pai, necessidades financeiras. O Nicanor já era o preferido por ser bancário. Depois que ele ganhou na loteria, então, nossa, o pai dela se derramou em amores por ele. Já via o pai dela assim me dispensado. Mas sabe aquela última esperança que você tem, aquela última esperança? Então, eu me sentei ali naquele banco, bem na frente do salão de beleza Cinderela. Era ali que ela iria se arrumar, se maquiar, se trocar. E eu vi um instante que ela chegou, assim como eu fiquei lá, esperando ela sair. E vi o momento quando ela sai de dentro do salão Cinderela. Estava vestida de noiva. Foi um choque para mim. Tão grande que eu fiz questão de aparecer. Fiquei de pé. Queria ser visto, queria ser notado. Se ela tivesse que desistir naquela hora. Parece loucura da minha cabeça. E talvez você que esteja ouvindo falar: Antônio, você me vai desculpar, mas ela está vestida de noiva, rapaz. Acabou de ser maquiada. Acabou de se trocar. Antônio, ela não vai desistir. Mas na minha cabeça, era possível. Eu tinha 21 anos. Tudo era possível. Fiquei de pé para ser percebido. E lá ia ela, entrando de volta no carro, e quando eu vi que ela parou assim no meio da calçada, teve um momento que as moças vieram ajudá-las, porque você sabe que um vestido de noiva para ser conduzido não é fácil. É aquela coisa da cauda e etc, aqueles véus, eu pouco entendo disso. Mas eu só sei que vieram umas 2 moças, 3, para ajudá-la a conduzir aquele vestido sem que ele se sujasse na calçada, para que ela pudesse entrar no carro. E ali o carro faria ainda um passeio, um trajeto, sei lá. Acho que ela iria para a casa dela ainda, para que depois acontecesse o casamento. Mas exatamente nessa hora que as moças vieram para ajudar, ela parou no meio da calçada. Então, eu que estava de pé, eu
eu cheguei a acenar assim, com a mão, para ter a certeza de que ela estava me vendo. Ela me olhou. Cheguei a levantar a mão para ter a certeza de que eu era visto. E eu estava sendo visto. Tanto que nessa hora eu caminhei em direção a ela. Era a hora do tudo ou do nada. Cabeça, mas por favor, leve em conta que eu tenho 21 anos, que eu sou um simples rapaz do interior, sem parentes importantes. Eu era apenas um rapaz, entende? Então eu caminhei em direção a ela. E não bastou apenas a caminhada. Essa hora eu falei: Lia, você vai mesmo se casar com ele? Ela me olhou e respondeu: não era para ser assim. Foi a frase dela: não era para ser assim. Não era para ser assim, pensei eu, mas está sendo. Ok, que isso talvez fosse a opinião sincera dela. Não era para ser assim, mas estava sendo. E para que não fosse assim, ela teria que tomar uma atitude. Então eu fiquei esperando que ela tomasse essa atitude, porque eu não podia tomar por ela. Ela disse: não era para ser assim. Ok, e aí? O que a gente faz para mudar? Pensei, né? Não disse, mas pensei. Foi nessa hora que as pessoas que assessoravam: Lia, entra, vem, entra Lia. Parece até que as pessoas me conheciam e queriam evitar aquele diálogo. Ela entrou no carro, com todas as dificuldades que uma noiva tem para isso. O vestido que foi ajeitado, ou uma moça que parecia ser uma assessora, acabou indo junto. E eu vi quando o motorista saiu com o carro. Era o ano de 1976, dia 23 de outubro, sábado. O carro era um Dodge Dart amarelo, o teto de vinil preto. Eu me lembro direitinho do carro, do Dodge Dart. Quando o motorista arrancou, eu vi assim o teto de vinil preto sumindo da minha vista, até que desapareceu totalmente. E ali, foi exatamente ali que talvez tivessem caído as últimas fichas. Sabe, aquela ficha derradeira, aquela esperança última. Quer dizer, não assim totalmente ainda, porque devia ser 4:30 da tarde, o casamento era 5, tinha meia hora. A igreja na qual ela se casaria não era exatamente aquela do centro ali perto do salão. Era uma igreja muito bonita. Não era a mais tradicional, mas era muito bonita. A igreja de Nossa Senhora de Fátima. Eu ainda passei pela frente dela por volta das 17 horas. E o casamento já estava acontecendo. Não havia mais o que ser feito. Sim, eu sabia que talvez ela não quisesse casar. Ela disse para mim, não era para ter sido assim. Eu sabia que a dona Regina, a mãe dela, era a meu favor. Mas aquele 23 de outubro de 76, aquele sábado, foi o dia D. Esperei até o último segundo, esperei até o último minuto, esperava que ela desistisse. Acreditei que talvez ela fosse desistir.
A gente, quando é jovem, né, pela própria ingenuidade, acredita até o último segundo, não adiantou. Lia e Nicanor se casaram, e aquilo era uma pá de cal sobre a minha derradeira esperança. Foi para mim um dia de grande derrota, o casamento da Lia com o Nicanor. Eu me lembro que a cidade inteira comentava que a lua de mel deles seria na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E foi por isso que no dia seguinte, domingo, 24 de outubro de 76, eu fui para a rodoviária da nossa cidade e peguei também o primeiro ônibus com destino à capital fluminense. Decidi que eu não ficaria mais ali. Foi no Rio de Janeiro que, depois daquela decepção grande sofrida, eu cheguei, levando comigo naquelas malas o sofrimento. A bagagem estava carregada do meu próprio sofrimento. Eu imaginava, estando já no Rio, em qual hotel ficaria o casal, hein? Em qual hotel daqueles ficaria o casal? Teve uma hora que eu passeei à beira-mar, numa daquelas avenidas, a famosa Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. E eu ia lendo os nomes dos hotéis, os mais variados. Na medida que eu caminhava, à minha esquerda os hotéis, à minha direita o mar. Eu, naquele calçadão, eu ia passando e imaginando em qual desses hotéis ficará o casal, ou já está, sei lá. E aquele casal, obviamente, que viveria ali, naquele hotel. Viveria tudo que um dia eu tinha sonhado viver ao lado da Lia. Com certeza, com o marido rico que tinha, ela só podia estar num dos melhores hotéis disponíveis da cidade. Não sabia qual, mas ia imaginando. Passei, teve uma hora na frente do Copacabana Palace. Falei, só falta ser aqui. Sei lá onde era. Bom, assim como eu não sabia para onde eu iria, depois de ter dormido uma noite na rodoviária do Rio de Janeiro, por indicação de um carregador de malas da rodoviária, eu comprei um jornal onde, segundo ele, havia muitas ofertas de emprego. Foi quando eu vi uma construtora precisando de pedreiros, a minha profissão. Me informei e descobri que aquele endereço, na verdade, era em Niterói, não era propriamente o Rio. Faz parte, né, da Grande Rio, Niterói. A ponte sobre o mar, a ponte Rio-Niterói, ainda era novinha. Tinha apenas 2 anos de inaugurada. Ela foi inaugurada em 74, o ano agora era 76. Tinha 2 anos. Foi sobre a ponte Rio-Niterói que eu atravessei naquele ônibus. E no centro de Niterói, tratei o meu emprego para início imediato. Já no dia seguinte, eu estava na obra de um edifício onde eu também iria morar. Quer dizer, era um lugar que eu iria trabalhar na obra e moraria também na obra, no edifício. E foi assim o meu começo. Difícil como todos os começos. Foi assim o meu começo na cidade do Rio de Janeiro, mais propriamente falando em Niterói. Um português de nome Senhor Rodrigues, Seu Rodrigues, era assim que ele era chamado por todo mundo. Seu Rodrigues, ele era o dono da construtora, o Seu Rodrigues. E ele foi com a minha fachada, ele foi com a minha cara. Ele gostou de mim, o Seu Rodrigues. Seu Rodrigues me viu assentando tijolos, e eu sempre fui caprichoso, sabe? Sempre muito caprichoso. Ele me viu assentando os tijolos e observou que eu era mesmo caprichoso.
Ele perguntou: ô gajo, tu sabes assentar azulejos? E eu respondi com sinceridade: ô senhor Rodrigues, azulejo para pobre eu sei, eu já sentei. Agora azulejo para rico, nunca. Seu Rodrigues, ele riu e disse que azulejo para pobre dava até mais trabalho do que azulejo para rico. Foi aí que ele me mandou fazer a parede de um banheiro como teste. E modéstia à parte, meu trabalho ficou muito bom, ficou realmente bacana. Pronto. Nasceria ali uma grande amizade. Seu Rodrigues, o dono da construtora, acreditou em mim e acreditou no meu trabalho. E ele passou a me dar cada vez mais chance, cada vez mais oportunidade para realizar, porque tudo que a gente precisa na vida, às vezes, é uma oportunidade. E o seu Rodrigues não me negava essa chance. Foi assim que em pouco tempo eu passei a ser mestre de obras. E quando eu passei a ser mestre de obras, já foi um grande progresso. Já passei a ganhar mais. E comecei a exercer nas obras, que o senhor Rodrigues era o responsável, que ele pegava, portanto, eu passei a exercer uma espécie de gerência. Eu comandava aquela turma ali, a turma dos serventes, dos pedreiros, via o pessoal, os azulejistas, os assentadores de piso. Até que ficaram prontos 3 prédios. Eu me lembro dessa obra perfeitamente, porque ela é muito marcante. Ficaram prontos 3 prédios que fizemos num condomínio e seria feito o lançamento de vendas. E foi feita uma festa para esse lançamento de vendas. E eu fui convidado, sabe, a participar dessa festa. Seu Rodrigues fez questão que eu estivesse presente. E foi nesse dia, na festa desse lançamento de venda desses 3 prédios, lá em Niterói, foi nesse dia que eu conheci Silvia Maria. Conheci a Silvia Maria. Ela era uma mulher bonita. A Silvia Maria, ela era sobrinha do seu Rodrigues. Ela era portuguesa, mas portuguesa mesmo, da gema. Portuguesa que morava em Portugal. Ela estava a passeio no Rio de Janeiro. A Silvia Maria estava passeando no Rio. Soube depois que, na verdade, o motivo da viagem até da Silvia Maria era para reorganizar as ideias, os pensamentos, a cabeça. Ela precisava dar uma reorganizada na cabeça. Ela não estava passando um momento fácil, não. Ela havia se separado de um espanhol. Ela morava em Portugal. Então ela tinha se separado de um espanhol. E lógico, uma separação sempre mexe muito com a cabeça da mulher. Havia sido um relacionamento do qual ela saíra muito ferida. Saíra muito machucada, sabe? Sabe aquelas machucaduras do corpo, da alma e do coração? Pois é. A Silvia Maria tinha saído assim do relacionamento com o espanhol. Até porque não era só o casamento que tinha acabado, não. Ela havia perdido também um filho de 4 meses de nascido. Um menino de nome Hugo, de maneira inexplicável. Ele tinha falecido aos 4 meses de vida. E para complicar tudo, o ex-marido da Silvia Maria ainda culpava a Silvia Maria pela morte do nenê. Porque ele teria se afogado, ele regurgitou e se afogou. Com o resultado, ele acabou aspirando o que regurgitou. Aquilo foi para os pulmões da criança. E, lamentavelmente, o bebê, havia falecido. Então a Silvia estava muito machucada.
A Silvia Maria estava muito ferida. Era uma fase delicada demais para ela. Ela andava até mesmo com traços de depressão. Madura. Silvia Maria tinha 35 anos. E eu tinha chegado nesse momento aos meus 27. Havia, portanto, um pouquinho mais de 5 anos que eu estava no Rio, porque no Rio, assim que eu cheguei, eu completei meus 22 anos. Assim que eu cheguei. Então agora eu estava com 27. Tinha um pouquinho mais de 5 anos que eu estava no Rio. E a Silvia tinha 35 anos. Aos 27 eu já estava bem melhor, eu estava bem mais estruturado, sabe? Eu gostei de ter conhecido a Silvia Maria. Eu gostei de ter conhecido aquela portuguesa. E ela também havia gostado de mim. Depois desse dia, nessa festa que nós estivemos juntos, no lançamento dos prédios, acabamos saindo juntos, eu e ela. E de repente tudo começou a se encaixar. Começamos no Rio uma espécie de namoro. E a gente se deu muito bem. Eu e a Silvia Maria, a gente sabe quando a gente se completa, assim, eu gostava das histórias que ela tinha para contar. Ela gostava do meu jeito interiorano de ser, engraçado. Porque eu sempre fui assim, meio que engraçado. Eu sempre fiz questão também de fazer umas graças. E não foi só isso, foi o encaixe, foi a química, o sexo entre mim e a Silvia Maria foi espetacular, sabe? Foi maravilhoso. Nós começamos no Rio um namoro e foi muito triste quando nós tivemos que nos separar. Eu a levei ao aeroporto Galeão. E nós choramos muito em nossa despedida. Ela não queria ir. Eu não queria que ela fosse. Mas ela tinha compromissos, especialmente com a justiça. O processo ainda da separação. Havia um processo que ela movera contra o espanhol, que a culpava pela morte do bebê. Era uma confusão grande realmente. Ela tinha que voltar, não tinha jeito. Ela estava espremida entre as datas. Mas apesar dela ter essa responsabilidade, esse compromisso, havia ficado no ar a promessa de que nós ainda iríamos nos encontrar em breve. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar em breve. Era o ano de 1981, quando eu conheci a Silvia Maria, quando a levei ao aeroporto do Galeão, na volta para Portugal. Era 1981. Eu gosto de ir pontuando, mostrando as datas, para que eu próprio não me perca e para que vocês estejam acompanhando a minha história para e passo, sem perder o ritmo e nem o sentido. Ela morava em Portugal, a Silvia Maria. Ela morava numa cidade chamada Vila Nova Gaia. Não é vila, eu só queria esclarecer o seguinte: o nome do município era esse. Às vezes quando a gente fala vila, as pessoas imaginam que ela morava nessa vila. Não, o nome da cidade era Vila Nova Gaia. E ela me explicou que Vila Nova Gaia era um centro especial para a indústria do vinho do Porto. O vinho do Porto é famosíssimo aqui no Brasil. E aliás é uma delícia, né? A gente só não pode tomar muito, embora tenha até vontade. Mas o vinho do Porto é uma delícia. E a terra do vinho do Porto em Portugal é Vila Nova Gaia. Gaia, a cidade, está repleta de adegas que oferecem passeios, degustação do vinho do Porto. É uma cidade também muito bonita. Eu sei que não é tão divulgada aqui no Brasil, mas quem sabe com essa carta eu ajude a divulgá-la. A cidade também é muito bonita e conhecida pelas praias, as praias de areia, como a praia da Madalena e a cênica entrada ribeirinha de Cais de Gaia.
Ali dá para fazer um filme, viu? Coisa linda. Chama-se Cais de Gaia, aquela estrada ribeirinha, coisa mais linda do mundo. Sem contar que em Gaia tem cafés com terraços e vistas do Rio Douro, o maravilhoso Rio Douro. Pequenos restaurantes que servem peixes grelhados, frutos do mar. Na antiga vila de pescadores, a Afurada é um lugar também lá muito legal de passear. Afurada chama. Onde pitorescas cascas de... essas casquinhas que a gente come na beira-mar, né? Uma delícia. O lugar realmente é especial. O lugar que vivia a Silvia Maria. Não é só isso não. Silvia Maria me contou, já tinha contado desde o Rio, que lá em Vila Gaia são famosas as casas de azulejos que se espalham por ruas estreitas. Aquelas casas de azulejos eu não conhecia. Ela me mostrou as fotografias, aí sim eu passei a entender melhor. As casas de azulejo se espalham por Vila Gaia. O lugar é espetacular. Ela até me incentivou. O meu nome é composto, Antônio Walter. O meu nome é composto. E ela me chamava, eu gostava que ela me chamava pelos dois nomes, né? Antônio Walter. Se você um dia for passear por lá, eu quero te levar para você conhecer as casas de paredes de azulejo. Ó, não sei não, hein? Trabalhando do jeito que você trabalha. De repente, se você pegar aquelas casas, a restauração no assentamento daqueles azulejos, você vai se dar bem. O que você acha? Era tudo sonho. Era tudo projeto. Na verdade, eu tinha meus compromissos lá com o seu Rodrigues, que era o tio dela, o português tio dela, um senhor. E a gente continuou na luta, na batalha. Eu continuei trabalhando lá em Niterói. Mas naquele ano de 81, dali para frente, eu não perdi mais o contato com a Silvia Maria. Nós começamos a trocar as cartas. Ela, obviamente, tinha muito mais facilidade para escrever do que eu. Ela era dada às palavras, escrevia sempre muito bem. Passados 3 anos, eu tinha chegado agora aos meus 30 anos. Passados 3 anos, eu passei por um momento assim, foi a minha vez de passar por um momento muito delicado, porque o seu Rodrigues, o tio dela, que era o meu protetor no Rio de Janeiro, um patrão que eu amava, ele acabou tendo um mal súbito, um problema cardíaco, que lamentavelmente em 15 dias tirou a vida do seu Rodrigues. E quando ele faleceu, eu fiquei, assim meio que órfão no Rio, mais precisamente em Niterói, tá? Sempre que eu falo Rio, eu estou falando de Niterói, que tudo estava acontecendo, o palco onde tudo acontecia era Niterói. Onde, na verdade, eu trabalhava ali com o seu Rodrigues. Ele teve um problema cardíaco e veio a falecer. Era o ano de 1984. E eu fiquei muito mal. E aí a Silvia Maria não pôde vir, não daria tempo para ela vir para acompanhar o velório, o sepultamento do tio. Mas ela me pede, esse dia nós falamos por telefone. Ela não podia vir, mas ela me pede uma coisa.
Vem para cá. Eu sei, eu tenho certeza absoluta que você ficou meio que órfão por aí, no Rio de Janeiro. Eu sei o quanto você era apegada, meu tio. Vem para cá. Eu também estou precisando de alguém por aqui. As coisas estão prosperando bem aqui em Portugal. Você pode construir a tua história por aqui. Vem para cá. Era 1984. E bastou que eu dissesse, vou pensar. Coisa de 1 hora depois, ela me ligou que já tinha feito, inclusive, as encomendas das passagens pela TAP, Transportes Aéreos Portugueses. A coisa, quando tem que ser, não tem jeito. Acontece. E coisa de 10 dias depois, eu desembarcava em terras portuguesas. E a Silvia Maria foi me buscar no aeroporto. E quando ela me recebeu no aeroporto, me recebeu de braços abertos, com um lindo sorriso. Ela me olhou nos olhos e falou, Antônio Walter, ela sempre me chamou assim. Antônio Walter, nós não nos encontramos à toa. Nós precisamos edificar, construir uma vida juntos. É por isso que eu vim hoje aqui te buscar nesse aeroporto, com essa proposta. Se você quiser, obviamente. Nós teremos uma vida juntos e muita coisa para fazermos. Mãos à obra? Tipo, aceita, topa, mãos à obra? E eu não poderia ter outra resposta que não fosse sim. Sim. Vamos retomar. Aquilo que nós começamos lá no Rio, tinha 3 anos, vamos retomar, vamos recomeçar. Na verdade, não perdemos o contato nesse período, só não estávamos juntos. Mas foi a partir dali que uma nova história iria acontecer na minha vida, na marca dos meus... Eu até gostaria de dizer isso. Eu gostaria de falar exatamente disso, se você me permitir. Se a gente parar para observar, eu parei para observar a minha vida, se você parar para observar a sua, 30 anos é um marco na vida de qualquer ser humano. Uma coisa é a tua vida até 30. E outra coisa é a tua vida depois dos 30. Não sei se você concorda comigo, mas eu gostaria de ler a partir de agora nos comentários abaixo. Porque na minha vida isso é muito pontuado, sabe? É muito pontuado. Eu fui um Antônio, como diz a Silvia Maria, eu fui um Antônio Walter até 30. E a partir dos 30, há uma mudança muito grande que acontece. E sobre tudo isso que aconteceu, eu quero contar para vocês, mas no próximo capítulo da minha história, aqui, nesse canal. Não perca.